Muito boa tarde, senhores deputados. Vamos então dar continuidade às nossas audições relacionadas com os dois requerimentos. O do PSD relacionado com as medidas para mitigar o preço da eletricidade no mercado ibérico e o do Bloco de Esquerda acerca das condições em que ocorreu durante 4 horas a venda de eletricidade no mercado grossista português. A grelha é exatamente a mesma que se utilizou anteriormente, 2 minutos para cada um dos grupos parlamentares requerentes. A senhora Presidente do Conselho de Administração, doutora Carmen Becerril, da OMIP e da OMIE, a quem dou as boas-vindas, que é um prazer poder recebê-la aqui na Comissão Parlamentar, nesta audição sobre estes dois requerimentos, terá a oportunidade de usar 15 minutos. Depois, na ronda das intervenções, cada um dos grupos parlamentares terá 7 minutos, os deputados únicos 4 minutos, a resposta global de 25 minutos e, no final, procederemos na segunda ronda, tal e qual fizemos com a ERSE agora neste primeiro momento. Uma vez que a senhora Presidente terá a gentileza de fazer a primeira intervenção em português, a intervenção inicial, mas irá depois responder na resposta global em castelhano. Por isso, os senhores deputados têm interpretação, tradução nos vários canais de castelhano para português, de português-castelhano. Obviamente que sei que alguns senhores castelhanos são doutos na língua de Cervantes, mas ainda assim, por causa da política da língua, nós utilizamos o português aqui na nossa Comissão, no nosso Parlamento, e teremos a oportunidade de agradecer também aos serviços de interpretação e tradução aqui da Assembleia da República e ao canal número 1 ou ao canal número 6, em que estão a língua portuguesa ou a língua castelhana. Eu queria começar por convidar o senhor deputado Hugo Martins Carvalho para a intervenção de 2 minutos do grupo parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Os meus cumprimentos também à Sra. Presidente do OMIE, a doutora Carmen Becerril. É um gosto tê-la aqui connosco. Decorre este convite que lhe fizemos de termos sido, enfim, confrontados com a decisão de um mecanismo conjunto de 2 países, de um problema que, apesar de ser conjunto, não é muito conjunto na medida em que a aplicação do mercado grossista é diferente em Espanha e em Portugal. Em Espanha, os consumidores estão muito mais expostos ao mercado spot do que os portugueses, que estão mais salvaguardados. E em abril deste ano nós apresentámos um requerimento para ouvir na Comissão uma série de entidades para perceber os pressupostos e os passos que foram dados na discussão, no aperfeiçoamento deste mecanismo, nos riscos que ainda queremos perceber, a sua dimensão de estarmos a financiar eletricidade produzida com combustíveis fósseis, nos impactos que pode ter na componente portuguesa do mercado ibérico de energia elétrica e, portanto, enfim, este convite a Vossa Excelência é para lhe fazer algumas perguntas sobre isto mesmo, perceber qual foi a intervenção genericamente da sua parte no desenvolvimento deste mecanismo e, enfim, perceber que impactos é que ele já está a ter no mercado e expectativas que, no fundo, o OMIE e a Presidente do OMIP também têm em relação a ele. Tenho muito gosto em ouvi-la na sua primeira intervenção e agradeço antecipadamente que o facto de a fazer em português é uma grande gentileza para connosco. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, para a intervenção de 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também a Sra. Presidente do OMIP. O nosso requerimento é muito simples e já foi aqui referido pelo Sr. Presidente. Houve um período de 4 horas na noite de 15 de junho em que houve um pico no preço a que a eletricidade foi vendida em Portugal, eletricidade de fonte hídrica, exclusivamente, e, portanto, sem outras interferências no preço. O preço a que essa eletricidade foi vendida foi cerca de 6 vezes o valor diário e não tem comparação, nem, enfim, no mercado ibérico, no mercado espanhol, não encontramos nenhuma explicação para este pico deste preço de eletricidade que, obviamente, proporcionou lucros muito avultados num curto espaço de tempo aos produtores desta energia hídrica. O Presidente da ERSE disse-nos aqui há pouco, não sei se teve a oportunidade de ouvir,
que foi uma questão de um momento em que foi a procura que determinou o preço e não a oferta. Pouca liquidez no mercado, constrangimentos na oferta, havia uma procura e foi a procura que determinou o preço. Enfim, pode ser factualmente verdade, mas não nos diz nada sobre porque é que o preço chegou a este valor, que é de facto extraordinário. E gostaríamos de compreender qual foi o evento que explicou um aumento do preço tão anormal, tendo em conta as médias dos preços, tanto em Portugal como no mercado ibérico. Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora queria dar a palavra à Sra. Presidente do Conselho de Administração da OMIP e da OMIE e do OMIE para uma intervenção inicial de 15 minutos, antes da ronda de intervenções dos vários grupos parlamentares e dos deputados únicos. Faça favor. Muito obrigado, Presidente. Excelentísimos señores, excelentísimas señoras, membros da Comisión de Ambiente e Enerxía, moito obrigado pelo convite para esta audiencia e pela oportunidade que me oferecen de les apresentar os aspectos máis relevantes da actividade das compañías que integran o Grupo OMI e disponibilizarles toda a información de que precisen sobre o impacto da conxuntura económica e enerxética que vivemos nos mercados eléctricos, tendo o mercado eléctrico europeu atingido niveis de preços sem precedentes sem que se deu início ao processo de liberalização, criação do mercado interno doméstico de eletricidade em 1996. Tal como foi solicitado por esta Comissão, vou também falar sobre os trabalhos da OMIE, cooperador do mercado ibérico da eletricidade, para implementar a nova legislação aprovada pelos governos de Portugal e de Espanha para mitigar os elevados preços de eletricidade no mercado ibérico, o mecanismo temporários de ajuste de preços de produção para redução do preço da eletricidade no mercado grossista. Em relação à implantação e funcionamento deste mecanismo de ajuste, gostaria de sublinhar que a OMIE desenvolve esta atividade em colaboração com os operadores dos sistemas de transportes portugueses e espanhol, o Renfe, Elétrica de Espanha, respectivamente, que se inserem também no âmbito da aplicação do chamado teto do gás, sobre a supervisão dos reguladores energéticos no SMS. No mercado grossista de eletricidade é um mercado europeu e constitui uma peça fundamental no processo de transição energética da União Europeia. Desta forma, no dia 1 de janeiro de 2020, entrou em vigor o novo regulamento relativo ao mercado interno de eletricidade. Trata-se de um dos regulamentos mais relevantes do pacote de energia limpa para todos os europeus, que consolida o mercado marginalista do modelo europeu da formação do preço de eletricidade no horizonte 2030. Como sabem, os planos nacionais integrados de energia clima de Portugal e Espanha, entre outros, estabelecem como objetivo para 2030 a participação das energias renováveis no mercado a 80% e a 74%, respectivamente. Os dois planos pressupõem um ambicioso roteiro que levará a OMIE a gerir o mercado ibérico de eletricidade com quase 80% de energias renováveis em 2030. Em suma, a OMIE faz parte do modelo de governo para a descarbonização da economia europeia que desenvolvemos o nosso trabalho com a Comissão, em que o modelo europeu dos mercados de eletricidade está consolidado, proporciona a melhor atribuição possível dos recursos e converteu-se numa pedra angular de todos os processos de transição que estão hoje em curso. As conjunturas podem exigir adaptações, mas estas só serão possíveis contando com a maturidade e solidez deste modelo.
Os mercados energéticos nacionais e internacionais de todo o mundo, nomeadamente os europeus, foram submetidos nos últimos meses às maiores tensões de preços das últimas décadas. Esta situação é explicada ou é o resultado de um conjunto de circunstâncias que têm origem no processo de recuperação da atividade económica mundial, com um efeito ricochete da economia após a superação da crise na saúde ocasionada pela Covid-19. A situação anterior cresceu durante os últimos meses e teve consequências devido à invasão da Ucrânia por parte da Rússia. Este conflito, que acarreta uma profunda crise social e humanitária a nível europeu, tem também uma importante dimensão em termos energéticos, que está a levar ao limite da capacidade de resiliência dos países europeus. Este cenário provocou um choque da oferta que levou ou conduziu a um estado preocupante de preços no mercado das commodities. A cotação do Brent atingiu uma média de $117 por barril em junho de 2022 e o gás e o carvão também sofreram um forte encarecimento do seu preço durante estes anos. Por outro lado, a determinação política da União Europeia em 2021 de acelerar um processo de descarbonização, levando o objetivo de redução de emissões em 2030 até um mínimo de 55%, colocou sob tensão o mercado europeu de direitos de emissão. A cotação do CO2 subiu até 79,61 euros por tonelada no final de 2021, tendo sido alcançado um máximo histórico de 96,4 euros por tonelada no dia 8 de fevereiro de 2022. Esta situação levou o mercado grossista de eletricidade a atingir níveis de preços sem precedentes em Espanha e Portugal. Temos que destacar que esta situação, não só na Península Ibérica, como também em todos os mercados europeus, levou a que as instituições europeias lançassem um intenso debate à volta das quais podem ser adotadas medidas pelos Estados-membros. A reflexão ao nível da União Europeia sobre os acontecimentos expostos traduziu-se nos acordos políticos e nos mandatos dados pelos Estados da União Europeia na sua reunião dos dias 24 e 25 de março. Desde essa data, os governos de Espanha e Portugal trabalharam em estreita colaboração com os serviços técnicos da Comissão Europeia para a concessão de um mecanismo de custos de produção para reduzir o preço da eletricidade no mercado grossista. Estes trabalhos conduzirão à publicação no Diário da República no dia 14 de maio do Decreto-Lei número 33 de 2022, através do qual estabelece um mecanismo excepcional e temporário de ajuste dos custos de produção de energia elétrica no âmbito do mercado ibérico de eletricidade, assim como na Diretiva número 11 de 2022, pela qual é aprovada as ações declarativas durante o mecanismo de ajustamento de custos no mercado ibérico de eletricidade. Por outro lado, a publicação no mesmo dia, 14 de maio, no Boletim Oficial do Estado do Real Decreto-Lei de 2022, de 13 de maio, pelo qual se estabelece com caráter temporário um mecanismo de custos de produção para a redução do preço da eletricidade no mercado grossista. No processo de acoplamento do mercado diário europeu, estabelecem-se os preços de energia para cada uma das horas do dia seguinte, assim como os fluxos
fluxos entre as diferentes zonas de preços. No âmbito do nível, entre outros valores, determinam-se os preços para os sistemas elétricos portugueses e espanhol, assim como os fluxos entre os dois sistemas elétricos, entre o sistema ibérico e o sistema francês. Dado que no ano de 2021 o preço marginal do nível foi determinado em 77% das horas pelas centrais de ciclo combinado cujo combustível é o gás, ou por centrais hidráulicas que fazem ofertas ao preço da oportunidade da tecnologia marginal, que o ciclo combinado, ou o aumento do preço do gás natural nos mercados internacionais, tem um efeito direto nos preços de mercado. Este aumento do preço do gás pode ser observado nos resultados publicados pela Omnigás, onde se verifica que, enquanto o preço máximo do gás no leilão diário em 2019 foi de 28 euros megawatt por hora, em 2020, o ano de início da pandemia, foi de 21,5. Em 2021, vão-se atingir preços muito mais elevados, até um máximo de 168 euros por megawatt-hora, alcançados no final de dezembro. Este preço do gás implicou uma subida do preço médio mensal do mercado ibérico, desde os 20 euros megawatt-hora em fevereiro de 2021 para um máximo mensal histórico de 283 euros megawatt-hora em março de 2022. Além do aumento do preço do gás, o contexto atual de seca na Península Ibérica agrava a situação, sendo necessário aumentar a produção com os ciclos combinados, aumentando a sua programação, bem como o número de horas em que os mesmos marcam o preço do mercado. Veja-se, por exemplo, o dado de programação hidráulica para o mês de junho de 2022, que diminuiu 48% no conjunto do mercado ibérico em relação à produção no mês análogo em 2021. Neste contexto, o mecanismo estabelecido configura-se como um ajuste do custo de produção das tecnologias fósseis marginais, o que tem como efeito uma redução equivalente do referido ajuste nas ofertas que estas tecnologias realizam no mercado, com a conseguinte redução de preço de acordo com as encomendas do mercado diário. O ajuste foi determinado por um rendimento padrão das unidades emissoras estabelecido na legislação em 0,55 e pela diferença diária entre a cotação do preço do gás no mercado ibérico comunicado à OMIE pelo responsável do mercado de gás, a Omnigás, a um preço de referência mensal que varia ao longo do período de aplicação do mecanismo. O mecanismo estabelece que durante os primeiros 6 meses de aplicação, o preço de referência do gás é de 40 euros megawatt-hora, aumentando a partir do 7º mês de 5 euros megawatt-hora todos os meses até a finalização da aplicação, que se prevê que seja no máximo até 31 de maio de 2023. No período compreendido entre a entrada do mecanismo a 15 de junho até ao dia 10 de julho, o valor médio do ajuste requerido às tecnologias fósseis foi de 147 euros megawatt-hora, com um mínimo de 72,73 euros megawatt-hora no primeiro dia da aplicação do mecanismo e um máximo de 200,33 euros megawatt-hora no dia 9 de julho. Isto significa que a diminuição dos preços de mercado está na ordem dos 147 euros megawatt-hora em relação ao preço que previsivelmente teria sido o mercado. As quantias a pagar correspondentes ao referido ajuste são financiadas, em parte, pela cobrança derivada do aumento da renda de congestionamento entre o sistema espanhol e o sistema francês, e pelos consumidores que beneficiam da redução do preço de mercado, permitindo, assim, que as centrais fósseis aplicariam um mecanismo e recuperem os custos de funcionamento sem alterar a ordem de mérito do processo de acoplamento de mercados.
Os consumidores que beneficiam da redução do preço de mercado e que são aqueles que assumem o pagamento, são aqueles que adquirem energia a um preço diretamente referenciado ao preço do mercado grossista, ou àqueles que renovarão um contrato tendo em conta o efeito proveitoso deste mecanismo. O preço médio do mercado diário no período entre 15 de junho a 10 de julho foi de 145 euros megawatt-hora. De acordo com o mecanismo, para obter o preço final do consumidor, deve-se adicionar a este preço a repercussão média, que foi de 96 euros megawatt-hora, fazendo o valor total de 241 euros megawatt-hora. Este valor é inferior para o mesmo período ao preço de França de 314 euros megawatt-hora e da Alemanha de 255 euros megawatt-hora. Refira-se que o impacto de 96 euros megawatt-hora pago pelos consumidores é inferior aos 147 euros megawatt-hora da diminuição estimada do preço de mercado. A remuneração adicional ao mercado é devida pelas centrais a gás. Em relação ao aumento da programação no mercado diário de ciclos combinados, produziu-se no sistema português um mero acréscimo de 0,4% no mês de junho, relativamente a junho de 2021, enquanto que no sistema espanhol houve um aumento significativo de 196% no mês de junho, em relação a junho de 2021. No entanto, este aumento pode não ser imputável ao mecanismo, mas a diversos setores, entre os quais cumpre destacar a subida da procura e a diminuição da programação e hidráulica. De facto, a programação no mercado diário dos ciclos combinados do sistema espanhol, em maio de 2022, mês em que não vigorava o mecanismo, houve um aumento de 222% relativamente ao mês de maio de 2021. Você terá que terminar. Finalmente, a aplicação do mecanismo pode ser vista refletida na contratação de futuros, estando-se a negociar no quarto trimestre de 2022 no preços na ordem de 146, face aos 779 euros megawatt-hora do sistema francês ou aos 400 do sistema alemão. Agora gostaria, Sr. Presidente, gostaria de responder à pergunta formulada pelo grupo parlamentar do Bloco de Esquerda no dia 21 de junho. Gostaria de comentar algumas coisas. Gostaria de dizer que o mercado interdiário contínuo é um mercado em que os agentes visualizam na plataforma de negociação todas as ofertas, preços e energia da sua área de preço, assim como todas as ofertas de outras áreas de preço, desde que exista capacidade de interconexão suficiente para serem feitas transações entre diferentes áreas de preço. As transações são realizadas entre uma oferta de venda e uma oferta de compra, ao preço da oferta que é visualizado no ecrã de negociação, preço este que não afeta outras transações ou outros agentes que participem no mercado. As ofertas, tanto de venda como de compra, podem ser tanto de unidades de produção como também de unidades de aquisição. No dia 15 de junho, ocorreu uma transação no mercado intradiário contínuo na zona portuguesa para o período de negociação 23, ao preço de 1.000 euros megawatt-hora. A energia, o tipo de oferta, a unidade de produção ou aquisição e a tecnologia, no caso de uma unidade de produção envolvida, são tornados públicos 90 dias após a data da transação. Refira-se que o preço médio das negociações efetuadas para este período de 23 foi de 295,05 euros megawatt-hora, o que indica que a transação realizada
a 1.000 euros não teve um volume significativo no conjunto de negociações dessa hora. O preço médio no referido período de comercialização na zona espanhola foi de 2,70, um pouco menor do que em Portugal. Espero que toda esta informação vos ajude a compreender o alcance da atividade dos mercados servidos pelo Grupo ONI e fico à vossa disposição para qualquer esclarecimento que vocês precisem. Muito obrigada. E vamos agora passar para as rondas de intervenções dos vários grupos parlamentares e também dos deputados únicos. O grupo parlamentar do PCP, e é habitual também que isso aconteça noutras audições, requereram se seria possível, uma vez que havia muita informação por parte da Sra. Presidente do Conselho de Administração, se poderiam todos os deputados e grupos parlamentares ter acesso ao discurso da Sra. Presidente e, se fosse possível, eu ia pedir aos serviços se podiam digitalizar. Se tiver em formato digital, poderia-se mandar em formato digital. Caso contrário, fazia-se a digitalização e enviava-se a digitalização. Tenho formato digital, pronto, posso deixá-lo. Mas os vários grupos parlamentares estavam a pedir se pudesse ser agora para eles poderem consultar. Agora, eu acho que sim. Deixe-me... Se for mais prático a digitalização e se não tiver notas, que obviamente sejam só da Sra. Presidente, e isso também entendemos, porque pode ter tirado notas só para a sua lavra. Deixe-me minuto. Eu acho que posso fazê-lo. E isso pedíamos aqui aos serviços que fornecessem um e-mail e... Sim. Sim. Me deixa... Qual é o e-mail? O e-mail? É um e-mail longo, mas... Eu já lhe dou, Sr. Presidente. Não. 11 KN. KN arroba AR minúscula. Sí. Punto parlamento. Punto PT. E non necesita ir con información ni formalismo. Está ben, porque... está ben. Está ben. Teño dois versos, entón teño que facer a seleção da versão que foi presentada. Nós esperamos. Eu acho que... o e-mail vai ser recibido lá? Está bem. Vão as duas versões. E depois pode escolher ali e abrir. Sim, posso escolher lá porque no iPad não é muito... Vamos ver dois... Aún no llegó. Ha tenido que ir a Madrid y volver. Va a ser eso. Eu acho que escrevi bem. Escrevi bem a versão. Enviado. Sim. Está bien, está bien. Ya está. Aparecen dos versiones, versión 5 y versión 6. Entonces voy a 6. Y a 6.
Sim, peço aos serviços só para distribuir a versão número 6 e vamos então começar a ronda das perguntas e o primeiro grupo parlamentar a fazer a sua intervenção é o grupo parlamentar do Partido Socialista e o primeiro senhor deputado a fazer a sua intervenção é o senhor deputado Nelson Brito. O grupo parlamentar tem 7 minutos, sei que o senhor deputado António Monteirinho tem também depois, ou que vai fazer também, mas senhor deputado Nelson Brito, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Desde já também o meu cumprimento e o agradecimento também pela disponibilidade da doutora Carmen Martínez, em representação da OMIER, estar presente. E deixava duas notas de introdução que são o seguinte. Desde logo temos que perceber o contexto em que nos encontramos ou em que chegamos até aqui. Desde logo uma guerra que nos assombra em vários motivos. Desde logo essa guerra temos que perceber que tem dois planos. Uma guerra que tem balas e que tem obviamente diretamente consequências, mas que tem consequências que nos trazem também para essa guerra a nós cotidianamente. E por isso nós também estamos envolvidos e também temos as nossas vidas familiares, individuais, coletivas, institucionais, afetadas pelo preço dessa guerra de invasão da Rússia à Ucrânia. Por outro lado, também aquela que resulta da situação geográfica de Portugal e Espanha, da Península Ibérica, daquilo que é apelidado de baixo nível de interconexão, nomeadamente com França, com o resto do continente europeu, que nos torna uma Península Ibérica, uma península ou uma ilha energética, desde logo também. E por isso, nesses contextos, aquilo que foi ou aquilo que é o esforço entre Portugal e Espanha, entre os governos de Portugal e Espanha, fruto também já de uma experiência em conjunto iniciada em meados de 2008, aquele que foi o mercado ibérico de eletricidade, que traz para nós esta discussão, mas ao mesmo tempo também o assegurar junto do Conselho Europeu precisamente deste mecanismo que de alguma forma nos coloca hoje aqui na Comissão. E por isso aquilo que resulta desde logo é que nós percebemos, o Estado português e de Espanha, os responsáveis governativos interpretaram e bem que aquilo que era o preço do gás natural iria ter consequências drásticas de uma pressão do preço energético sobre as famílias e sobre as empresas, nomeadamente aqueles que estão mais expostos neste que é o mercado ibérico, nesta visão que temos deste mecanismo de exceção. E por isso, tendo em conta estes considerandos, era importante perceber também, não obstante de Portugal ter aqui também algum caminho feito próprio, nomeadamente aquela que é a produção de renováveis e o caminho que encetámos há algum tempo, não sempre visto da mesma maneira por todos os agentes políticos deste país, mas o que é certo é que, se assertivo foi nessa altura, hoje está completamente demonstrada a assertividade e o caminho que temos que acelerar e aprofundar precisamente daquilo que é a produção de renováveis e o percurso que temos feito nestes últimos tempos. E, aliás, esse é o compromisso que temos internacional e estamos não só por força dos momentos que vivemos, mas também por aquilo que é uma visão estratégica que o país abraçou há muito. Por outro lado, também, não obstante daquilo que é a nossa menor independência ou maior independência em relação à questão do gás, tendo em conta que de gás natural só importamos 10% da Rússia, tendo em conta que hoje o país tem um cenário de maior diversificação das origens do gás natural, mas por outro lado também os níveis de armazenamento que rondam os 79,2% da nossa capacidade total desse mesmo gás natural e por outro lado também aquelas que são as falhas não verificadas de abastecimento de gás natural, nomeadamente a partir do terminal de Sines. Isto tudo coloca, obviamente, Portugal com alguma almofada energética, mas não obstante que tenha que fazer e que nos parece, e essa era uma das primeiras perguntas, valeu a pena ou não este aprofundamento e pedir precisamente esta visão conjunta da Península Ibérica junto do Conselho Europeu para que pudéssemos beneficiar aqueles que são os habitantes da Península Ibérica, os portugueses, os espanhóis, mas sobretudo também a nossa economia. Valeu a pena ou não este mecanismo? E, aliás, a minha segunda pergunta também é, este mecanismo a ter uma segunda geração, deve ele ser também, de alguma forma, melhorado? Em que aspecto deixava, obviamente, essa questão feita? Porque aquilo que nós sabemos é que, não obstante destas considerações todas, a nossa dependência ou capacidade que temos de gerar energia através
da energia hídrica tem, por força das consequências que todos estamos a perceber, teria certamente ainda maiores danos na Península Ibérica, mas em Portugal, tendo em conta que temos 40%, 50% da capacidade de fazer energia no nosso país associada precisamente à energia hídrica. E por isso, aquilo que o país viveu também nestes tempos de seca, iria certamente agravar, com todo este cenário que temos de envolvência, ainda iria agravar mais, precisamente também, aquele que é o preço grossista no mercado de eletricidade. Meus caros, obviamente com 15 dias, os primeiros 15 dias em que Portugal beneficiou ou começou a vigorar este mecanismo, daria aqui 3, 4 dias, por exemplo, para nós percebermos, comparadamente, não obstante de que há um caminho a melhorar, que há um caminho a aprofundar, que há também uma incerteza que o mundo vive hoje, que este tema também não é, obviamente, imune, mas iria dizer que nos primeiros 15 dias, aquilo que foi, por exemplo, o dia 20, nós tivemos Portugal com mecanismo a 264 euros, precisamente, de megawatt-hora em termos dos preços que aqui tenho, enquanto que sem mecanismo teríamos 283,59 e países que são bem mais competitivos, como a França e a Itália, que por tradição têm uma capacidade de energia diferente da nossa em termos daquilo que é o seu preço tarifário, ainda que estejamos a falar em mercado grossista ou no preço grossista, de 313 e 308 euros e 258 e 305 euros em França e Itália, subsequentemente também, ou no dia 30, 202 Portugal com mecanismo, 270,3 Portugal sem mecanismo e França de 362 euros e Itália 364 euros. Por isso, comparadamente, dias aleatórios da grelha que aqui tenho, todos nós percebemos precisamente que há aqui um ganho, pelo menos na visão global. Se quisermos entrar no detalhe da hora, porque tendo em conta que nós temos diariamente esta calendarização e esta capacidade de averiguar preços, poderemos sempre num dia ou noutro, no fim do dia, dizer que há aqui um menos ganho, mas aquilo que é a visão global para já é que temos, obviamente, ganhos com esta questão do mecanismo excepcional adotado e isso parece-nos que é importante. Por outro lado, também não queria deixar uma nota final, que é precisamente aquilo que foi... Para terminar, Sr. Deputado... Aquilo que foi precisamente já o valor que teremos numa primeira referência é que Portugal já poupou 2.350 milhões de euros precisamente com a adoção deste mecanismo que me parece desde já um ganho efetivo. Muito obrigado, Sr. Deputado. O tempo foi integralmente consumido, pelo que eu agora dava a palavra ao Sr. Deputado Hugo Martins Carvalho, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente, e renovo os cumprimentos à Sra. Presidente do OMI, a quem vou então fazer algumas perguntas sobre o desenho do mecanismo. Nós compreendemos, ou fomos compreendendo bem como é que ele funciona, ele e o mercado, como é óbvio, e é até a comunicação social espanhola que dá conta de uma grande intervenção do OMI, da sua parte, e de um grupo de quadros do OMI, do OMIE, no desenho deste mecanismo junto do Governo espanhol e no desenho de todo o mecanismo, como ele é criado até hoje. Eu queria perguntar-lhe se o mecanismo é uma iniciativa, ou foi uma iniciativa do OMIE, ou se foi do Governo espanhol, ou se foi o Governo espanhol que pediu ao OMIE para desenhar um mecanismo extraordinário para fazer face, se foi, como é que isso aconteceu, se nos puder esclarecer quanto a isso, e se nessa primeira proposta de mecanismo, que depois foi também apresentada ao nosso Primeiro-Ministro António Costa, eu gostava de perceber o envolvimento da parte portuguesa do OMI, na análise que fez a Sra. Presidente ao impacto no mercado português, que entidades foram envolvidas no primeiro draft. Nós acabámos de ter uma audição com o nosso regulador, que nos disse que entrou numa fase posterior para, nas palavras dele, corrigir algumas coisas que estavam mal desenhadas para Portugal e, portanto, isso quer dizer que o nosso regulador só foi chamado mais tarde. Eu queria perguntar-lhe também porquê, se isso tem uma razão,
E, no fundo, sendo a doutora Carmen responsável pelo operador do mercado ibérico, no fundo, que diligências é que tomou junto de entidades portuguesas no desenho do mecanismo, com quais e em que momentos? E queria também perguntar-lhe se os acionistas do OMIE se sabiam desta sua intervenção, no fundo, se os informou que estaria a desenhar este mecanismo com o governo espanhol. Quando é que o fez? Porque é uma informação relevante para algumas empresas que calham de ser acionistas do OMI, mas há outras que não são e, portanto, gostava de saber se foi mandatada pelos acionistas para participar desta forma no desenho desta medida. Outra questão que gostava de explorar tem a ver com as compensações ou possível falta delas entre os consumidores portugueses e os espanhóis. Simplificando, afinal, o que é que os portugueses ganham com isto? No fundo, e nomeadamente, consigo que perceber qual é o prejuízo que tem o mercado, o polo português do mercado, porque há prejuízos no OMIP em função de um mecanismo que beneficia a componente do mercado spot e, portanto, do espanhol. Sendo presidente dos dois, eu sou obrigado a perguntar como é que equilibrou isto e se foram por si comunicados ao governo português possíveis custos, informações sobre vantagens, desvantagens, nomeadamente as desvantagens deste mecanismo para o polo português, ou se, por outro lado, este desenho inicial foi mesmo entre o OMIE e o governo espanhol. Há ainda a saber se, neste contexto das duas perguntas que lhe fiz, se foram tidas comunicações à CMVM, portanto ao regulador dos mercados financeiros, que com certeza terá gosto em saber que há empresas com determinada informação e outras que no mesmo mercado possam não a ter apenas porque não são acionistas do OMI. No fundo, que comunicações fez? Por fim, o OMIE vai receber milhões de euros dos consumidores portugueses, que depois vão ser usados para entregar a centrais a gás e carvão, como forma de compensação. Eu queria perceber também consigo qual é o papel do OMIE no cálculo destes valores e que entidade é que audita esta faturação. Se há uma perspectiva de ser o próprio OMIE a fazer esta auditoria, esta faturação, este cálculo, o que a nós nos parece menos ajustado, devia ser uma entidade independente, e se há uma compensação prevista para este trabalho desta entidade. Referiu também que parte deste mecanismo era pago por receitas das transações entre o mercado ibérico e a França. Eu queria perguntar-lhe qual é a fração disto e qual é o universo em número de portugueses e número de espanhóis que são os consumidores que vão pagar esta compensação. Tendo desempenhado um papel central no desenvolvimento deste mecanismo, eu penso que compreenderá perfeitamente estas perguntas que lhe deixo e eventuais outras ficam para uma segunda ronda. Sr. Presidente, reserva aqui um bocadinho de tempo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora dar a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PCP, Bruno Dias. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu queria começar por cumprimentar a Sra. Presidente do OMIE e do OMIP, Sra. Carmen Becerril Martínez, e agradecer a informação que está a transmitir a esta Comissão Parlamentar. As questões que eu gostaria de colocar têm a ver com o seguinte. Este mecanismo, que é o tema da nossa reunião, este mecanismo de limitação do preço da energia produzida por fonte de gás natural, tem, como a senhora Presidente informou na sua intervenção inicial, os beneficiários da medida, os consumidores que beneficiam da redução de preço do mercado e que são quem assume o pagamento, são aqueles que adquirem a energia a um preço diretamente referenciado ao preço do mercado grossista, ou seja, os consumidores que têm contratos com tarifas indexadas ao mercado spot, ou aqueles que assinaram ou renovaram um contrato tendo já em conta o efeito proveitoso deste mecanismo. Eu queria perguntar qual é então o peso relativo,
qual é a proporção dos consumidores portugueses e espanhóis deste universo de beneficiários. O presidente da ERSE, do regulador português, informou-nos há pouco que esta medida vai abranger 18% da procura numa fase inicial e, se tudo correr bem, perspectiva positiva, chega ao final da vigência da medida em 2023 com 43% de abrangência. Estamos a falar da percentagem da procura, vamos dizer assim, em megawatts hora ou em consumidores. Eu gostava de tentar perceber, sinceramente acho que é um aspecto que ainda ninguém consegue afirmar com clareza. Ou seja, a percentagem da procura, a percentagem dos consumidores, melhor dizendo, qual é essa percentagem em Portugal e em Espanha? Também seria importante perceber isso. E se, quando afirma que os consumidores que beneficiam da redução do preço são quem assume o pagamento, se isto é uma sobreposição direta e absoluta destes dois universos, de aqueles que pagam e aqueles que beneficiam, relativamente à redução do preço. A segunda questão tem a ver com a percentagem da energia transacionada produzida por fontes renováveis, sendo que em alguns momentos, e eu esta tarde já dei um exemplo concreto que aconteceu este ano, recentemente, de uma percentagem marginal da capacidade de produção de energias renováveis em Portugal ter sido transacionada como se todas as centrais tivessem parado em Portugal e como se não houvesse produção de energia renovável nesse momento. Eu tenho comigo essa informação, é do passado dia 21 de junho. Todo o parque eólico nacional não chegou a produzir 200 megawatts, quando a potência instalada é de 5.800. Isto, de certa forma, conduz a uma utilização mais intensiva da energia, por exemplo, neste caso concreto, da energia produzida por fonte de gás natural, ciclo combinado. E até que ponto é que isto pode influenciar as contas relativamente ao custo do mecanismo e ao benefício que ele vem trazer. Finalmente, uma pergunta sobre os déficits de produção interna nos dois países. Sabemos bem que estamos a falar do MIBEL, o Mercado Ibérico de Eletricidade, sabemos que está em causa estas transações entre os dois países, digamos assim, no contexto dos dois países, mas é verdade que há consumidores em Portugal, há consumidores em Espanha, e eu julgo saber que em Espanha existe regulamentação que obriga a cortar a exportação, para nós será a importação de energia produzida em Espanha, em caso de déficit de produção interna. E julgo saber que em certos períodos do caso mais recente que se passou, a energia importada representou 22% da energia elétrica consumida e em certos períodos do dia representou mais de 40%. E essa é uma questão que eu gostaria de colocar relativamente à experiência que é observada no contexto dos condicionamentos às exportações pelos países, no contexto de déficit de produção ou de carência de energia na sua produção interna. E qual é a realidade e a experiência que observa neste contexto concreto de Portugal e de Espanha. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de reiterar aqui duas perguntas que foram feitas e cuja resposta ainda não conseguimos obter de forma muito clara. A primeira é quem são de facto os beneficiados e qual é o universo dos beneficiados, dos consumidores beneficiados por este mecanismo, mas por outro lado também quem pagará a compensação que agora está a permitir a redução do preço, porque é óbvio que não são os produtores a pagar esta compensação, ela sairá do sistema, ou melhor, ela será creditada ao sistema e para isso quer dizer que há consumidores que irão suportar este custo e não é muito claro
qual é a distribuição do custo da compensação do gás para os produtores de eletricidade. A outra questão é se mantém ou não mantém com este mecanismo uma sobre-remuneração da energia hídrica paga ao preço do gás. Porque mesmo tendo havido esta redução, a verdade é que se continua a pagar a energia hídrica a um valor que é muito elevado face à média histórica e face aos valores que assistimos em anos passados. Nós sabemos que, por exemplo, no Estado espanhol foram tomadas medidas para que o sistema, o Estado, enfim, se pudesse apropriar de uma parte destes sobrelucros, que são sobre-remuneração das hídricas, pela forma como o mercado elétrico está construído e as regras do mercado elétrico estão construídas. Em Portugal não tomou essas medidas e, portanto, em Portugal não existe nenhum mecanismo para internalizar estes sobrelucros. Mas era importante que ficasse claro que eles existem e que as regras de remuneração da energia hídrica continuam a ser injustas e a constituir uma sobre-remuneração face aos reais custos destas centrais eletroprodutoras, baseados numa regra, enfim, aleatória, que tem a ver com o preço do gás, que em Portugal é uma regra que faz pouco sentido, e tanto faz pouco sentido que Espanha já tentou, de alguma forma, contorná-la. Finalmente, relativamente àquele pico de preço do mercado, eu gostaria de compreender melhor o que diz. O que me parece dizer é que aquilo foi uma transação, ou que aquele pico resulta de uma transação particular de pouca quantidade e num período de poucas transações e que, portanto, resulta, enfim, de um acordo entre duas partes num momento em que não há um mercado em verdadeiro funcionamento. Não sei se é isto bem que eu entendi, mas se me pudesse dar um exemplo prático, eu sei que não podendo revelar as entidades, mas para que compreendamos exatamente o que é que justifica, o que é que faz com que alguém que procura eletricidade esteja disposto a pagar 4 ou 5 ou 6 vezes o valor do mercado umas horas antes ou umas horas depois. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Presidente, agora tenha 15 minutos para 25 minutos, peço desculpa, 25 minutos para fazer a sua intervenção e para poder responder aos diversos grupos parlamentares. Queria dizer que o Grupo Parlamentar do PSD, o Grupo Parlamentar do PCP e o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda ficaram ainda com tempo para a segunda ronda, caso entendam que o queiram fazer. Sra. Presidente, faça favor. Muito obrigada, Presidente. Pode ser que pudiese falar en portuñol, mas é moito mellor falar en español. Creo que es mejor hablar en español, a pesar de poderlo hacer. Nas contestações. Então, paso a hablar en mi lengua materna, intentando dar explicación. E vou então dar explicação às diferentes perguntas que foram feitas. Se calhar vou desordenar um pouco ou mudar a ordem das perguntas que foram feitas. Gostaria de começar por indicar, por uma questão histórica, na verdade, muito circunstancial. Eu era diretora-geral da Energia e Minas, da Política Energética em Minas, entre 2000 e 2004 do governo espanhol. Foi o momento em que começaram as discussões sobre a oportunidade de criar um mercado ibérico de energia. Começámos os trabalhos nesse momento, os dois governos que naquele momento estavam no poder, e tudo isso culminou em 2 tratados internacionais. O último, o tratado que constitui precisamente o conceito de mercado ibérico. Eu creio que, de um ponto de vista objetivo, o conceito de mercado ibérico é uma vantagem tanto para a Espanha como para Portugal, isso sem qualquer margem para dúvidas. Ao fim e ao cabo, somos 2 países que estamos no sul da Europa, que temos uma configuração geográfica muito particular, e isso leva-nos a que a colaboração
seja a nossa melhor maneira de compensar determinadas limitações que são derivadas ou vêm derivadas dessa localização física. E assim foi criada uma estrutura. Por um lado, temos a OMIE, o operador do mercado diário e intradiário. Esclareceria, porque não sei se houve alguma confusão, mas que, independentemente de que a sede da OMIE esteja em Madrid, no final é o mercado ibérico, é mercado ibérico para todos os efeitos, apesar da sede estar em Madrid. O meu colega português do presidente da OMI, SGPS, e eu como presidente da OMER, que são as duas participadas das companhias que configuram a estrutura do mercado ibérico, tínhamos cargos e ocupemos cargos em cada uma delas, de uma forma repartida, que é alterada de 3 em 3 anos. No caso da OMI, efetivamente, somos aqueles que fazemos a gestão a partir de Madrid do mercado diário e dos mercados intradiários. A este respeito, gostaria de dizer que os mercados intradiários têm duas partes. A primeira parte são leilões, que são feitos ou realizados só para ajustar as posições de produtores e consumidores ibéricos e que estão fechados para o resto da Europa. E depois o resto do mercado, que é precisamente onde se realizou essa transação a que nos referimos antes, na qual foi fixado esse preço de 1.000 euros numa determinada hora, na hora 23, no período 23 desse dia 15. Em relação a isto, e antes de continuar, gostaria de esclarecer que o mercado contínuo é um mercado europeu que é gerido a partir da Deutsche Börse, que tem no ecrã todas as ofertas e procuras que todos os agentes tiram, tanto de compras como de vendas, em todos os países europeus e em 26 países europeus, onde a Deutsche Börse vai gerar a oferta e a procura. Nesse momento, a Deutsche Börse o que analisa em primeiro lugar é se existe capacidade de interconexão livre. Isto quer dizer que, num determinado momento, uma oferta em Portugal pode ser aceita pela Holanda se existir capacidade de interconexão que permita cruzar cada um dos países e, de facto, integrar essa energia. A título de curiosidade, posso-vos dizer que a primeira transação que se fez com o mercado contínuo, que teve início no ano 2018, em novembro de 2018, foi com a Noruega. E foi menos que milagroso, porque não é hábito que verdadeiramente as transações possam cruzar tantas fronteiras, existindo capacidade de interconexão livre. Mas é verdade que isso acontece quando é feita uma oferta no mercado contínuo, a oferta é aceita diretamente por uma contraparte. E essa contraparte pode estar em qualquer país da Europa, se existir interconexão, e se não, pode ser adaptada por alguém dentro da zona de referência, ou pode não ser aceito. A senhora deputada do Bloco perguntou-me como é que podíamos entender o modelo. No final é feita uma oferta, como eu disse, pode ser daquele que vende ou compra. Alguém que comprou energia tem mais energia do que aquela que vai consumir e tem necessidade de ajustar a sua posição. São situações que basicamente o que procuram é não ficarem numa situação em que, quando chega o tempo real, não cumpram o programa do mercado, porque se o programa não for cumprido, os operadores do sistema, neste caso a REN, ou pode ser a rede elétrica em Espanha, os operadores do sistema cobram uns valores que são denominados desvios. E, em alguns casos, e sobretudo neste momento, com os preços que estamos a ter, o custo do desvio pode ser muito mais elevado do que o custo
em que em determinado momento pode-se comprar energia. E esse pode ser o motivo pelo qual surgem ofertas a preços elevados que são aceitos ou não são aceitos. O que eu indiquei foi que mesmo quando não tenham passado ainda os 90 dias, não seja público ainda, nem quem fez a oferta, nem se vinha de um agente comprador ou vendedor, ou se havia uma tecnologia identificada que no mercado contínuo não é necessário que exista nenhuma tecnologia, pode-se fazer uma oferta genérica, independentemente, só volume e preço. O que eu referia-me ao facto de que essa oferta deveria ter sido muito pequena. A quantidade devia ter sido muito pequena, porque nos dias onde nós estávamos a gerir uns preços de cerca de 250 euros, até com o impacto dessa oferta que finalmente foi adquirida por alguém, o preço praticamente não foi alterado nessa hora. O que eu posso dizer é que não é estranho que no mercado contínuo apareçam ofertas de compra ou venda a preços que poderiam ser muito surpreendentes, mas que respondem essencialmente a tentar ajustar as posições de uns e de outros. Dizia eu também que esta transação, no caso concreto desta transação, digo eu, ficou-se dentro de Portugal. Isso nós sabemos e podemos identificar. Em qualquer caso, comentei antes que o conceito de mercado ibérico era um modelo de colaboração que, claro, tem um interesse cruzado tanto para os consumidores espanhóis como para os consumidores portugueses, que ao fim e ao cabo são aqueles que têm que ser beneficiados por qualquer decisão regulamentar que possa ser adotada, e que o conceito de intercâmbio e de mercado único da energia, que é um conceito, que ultimamente estamos a ouvir muito e repetidamente por parte dos responsáveis da União Europeia, sem dúvida alguma, existe aqui um gap no caso da Península Ibérica, porque a nossa capacidade de interconexão com o resto da Europa, que necessariamente passa pelos Pirineus, é uma capacidade de interconexão muito baixa se comparada com qualquer uma dos países, nos países europeus. É um tipo de problemática que se dá mais nos países periféricos e que pode acontecer num país como a Grécia ou alguns países do leste e que, sobretudo, acontece no caso da Península Ibérica. Em relação a todo este conceito de baixa interconexão, tentar procurar uma solução à medida, no final, foi uma das opções. E eu gostaria de recordar que durante todo este período e desde que, depois do dia 24 de fevereiro, quando a guerra começou, realmente o que a Comissão Europeia fez várias propostas para identificar a toolbox, dirigidas a identificar diferentes medidas que pudessem ser adotadas, e os governos espanhol e português parece que não consideraram que nenhuma dessas medidas que tinham sido propostas pela Comissão Europeia se ajustassem àquilo que poderia ser necessário ou oportuno para o mercado ibérico. Nesse sentido, tenho que dizer, e eu penso que o deputado do PSD, mas eu tenho que indicar que a OMIE é uma entidade regulada. A decisão que tomaram os dois governos, o espanhol e o português, no caso da OMIP e da OMICLIA, que é um mercado a prazo, e a Câmara de Compensação, são empresas que trabalham diretamente e estão abertas ao mercado e, portanto, a sua remuneração está estritamente derivada das receitas que vêm das transações que são geridas. No caso da OMIE, neste caso é o governo espanhol quem fixa a retribuição regulada da OMIE, supervisada também pela CNC, porque dentro do acordo nível é designada
é designado o regulador espanhol como o regulador supervisor da atividade do mercado. E, independentemente de nós mantermos ou não uma relação constante e permanente com a ERSA, como regulador também dentro da área do mercado ibérico. Também fizeram uma pergunta relacionada com a nossa participação no mecanismo por um princípio de correção na relação com as administrações públicas que fazem a nossa supervisão e que também definem tudo o que é o nosso estatuto em funcionamento na OMIE. Normalmente temos o bom costume de responder sempre que nos forem feitas perguntas. Tomar uma iniciativa não é algo que esteja ou faça parte das nossas funções. E dentro deste conceito de supervisão também temos determinadas funções nas quais, claro, nem sequer participam ou damos informações aos acionistas, nomeadamente no que se refere à atuação dos agentes e ao acompanhamento da atuação dos agentes no mercado ibérico. Portanto, temos uma relação permanente com os nossos acionistas e com o nosso Conselho de Administração, acionistas em 90% distribuídos ou compartilhados com a entidade matriz espanhola e matriz portuguesa, mas sem nenhuma interferência em aspectos que possam ter um impacto regulatório. Como eu dizia, claro que nós, quando nos pedem informações, procuramos dar essas informações e prestar essas informações aos reguladores e aos ministérios da tutela, e como é o caso hoje aqui, até também à Assembleia de Portugal. Também foi feita uma pergunta interessante e complexa. Tudo aquilo que se refere... Bom, o que é que significa a aposta renovável por parte dos dois países, de Portugal e de Espanha, e realmente o que é que nós podemos esperar? É verdade, e penso que houve uma referência no dia 21 de junho, a eólica tinha cortado 200 megawatts-hora, quando temos mais de 2.000 megawatts-hora instalados em Portugal. Hoje, o esforço do Green Deal da União Europeia, que fala precisamente da emissão que a União Europeia pode colocar em relação ao desenvolvimento das energias renováveis, tem a ver, sobretudo, como combater a variabilidade que a energia solar e eólica têm. E, de facto, uma boa parte dos fundos Next Generation e também uma boa parte dos esforços de investigação neste momento a nível mundial, atreveria-me a dizer, e também no âmbito europeu, estão focados a analisar mecanismos de armazenamento, sobretudo de baterias, que possam dar resposta a esta variabilidade. De facto, quando se assiste ao debate sobre qual é o papel das diferentes tecnologias, neste momento falava-se da nuclear, do gás, etc. São tecnologias de transição, porque o que se espera é que exista uma resposta tecnológica firme antes do ano 2050. Mas estamos a falar disto em 2022. É algo que nós não devemos perder de vista. Apesar de tudo, eu creio que nós temos condições de orografia e de localização geográfica que nos fazem privilegiados do ponto de vista da oportunidade de desenvolver tanto energia eólica como energia solar, e hoje consta que os planos de energia e clima têm um enfoque no sentido de tentarem procurar outras fontes de energia renováveis que precisamente possam dar um impulso a todo esse conceito de transição energética e também esse conceito tão necessário de independência energética. Uma independência energética de que se falou muito, mas que realmente acabamos por nos encontrar perante uma situação tão complicada, com toda a problemática sobre o gás,
Em todo o caso, a Península Ibérica tem uma infraestrutura de recepção de GNL muito importante. Temos um mercado de gás que já está a funcionar há 5 anos, que também permite ter sinais de preço transparentes, e o sistema de plantas de fábricas como a Sines, e temos 5 na Península Ibérica, temos uma flexibilidade no momento de comprar gás que permite praticamente que qualquer origem possa ter como destino a Península Ibérica. Evidentemente, outra questão é como é que se estão a comportar os mercados para efeitos de preços, os preços que estão neste momento sobre a mesa. E talvez uma pequena nota sobre o tema do mecanismo. O tema do mecanismo, eu só posso fazer referência à norma publicada tanto em Espanha como em Portugal. Quando se fala que o mecanismo afeta só os consumidores que beneficiam da descida do preço, mas também que assumem o custo do próprio mecanismo de ajuste, eu creio que isso vem definido nas normas. Toda essa energia que tinha uma cobertura prévia de preço foi declarada por parte dos agentes, na verdade, para ficar excluída deste sistema, toda essa energia que estava vinculada a contratos finais com consumidores finais, parece que fica isenta também até não ser feita a renovação e, portanto, existe uma percentagem de energia que é a que diretamente compra no mercado. Compra no mercado, não tem cobertura e, portanto, é o preço real de consumo. E esses que não têm cobertura de qualquer tipo são os que estariam expostos ao mecanismo com os seus prós e contras. Eu creio que, falando do mecanismo, que nós temos que ter presente é que verdadeiramente estamos a viver umas circunstâncias singulares, tanto aquela que no dia 14 de junho, quando se fez a primeira cassação para definir o preço com o novo mecanismo de ajuste, nesse momento o preço do gás era de 80 euros por megawatt-hora. No dia de hoje, o preço do gás está a 137,5. Claro que é uma mudança, um aumento de preço extremo, ou seja, cada vez o valor da compensação que é preciso pagar depois de fechado o mecanismo de preços, a cassação do preço básico, é uma quantidade cada vez mais significativa e importante. E é verdade, como já foi comentado por muitas autoridades políticas, mantém, em todo o caso, um diferencial de preços com os preços que no centro da Europa, os preços que estão a existir no centro da Europa, uma vez que estão também a ter esses problemas com o fornecimento de gás. Não sei se ainda tenho tempo. 4 minutos. Penso que sim, 4 minutos. Agora, a propósito da solicitação de informação de como funciona o mecanismo, também foi levantada uma pergunta ou uma questão sobre a situação da energia hidráulica. Eu creio, verdadeiramente, também na Península Ibérica estamos a viver uma circunstância que nós conhecemos com certa periodicidade, que é a situação de seca. A seca que levou à limitação da produção hidráulica, no caso de Portugal e Espanha, com outra série de critérios. Nós temos que levar em linha de conta que somos ou temos uma dependência importante
da produção hidráulica, que além disso é uma das bases sobre as quais se fundamenta a nossa contribuição renovável no ano 2021, a contribuição hidráulica no sistema português entre o dia 1 de janeiro e o dia 3 de julho, que é o dado que eu aqui fechei, a hidráulica no ano 21, em 6 meses, foi de 29%. Este ano foi de 13%. Portanto, existe aqui uma diferença. E não nos enganemos, tem que ser coberta por outras tecnologias. E no caso de Espanha, no mesmo período, a hidráulica representou 13% nesse período, e no ano 2021, isto no ano de 2021, e este ano representou 6%. Portanto, o que se observa é que aumentou a percentagem de aplicação de tecnologias térmicas, tanto no ano de 2022 em relação ao ano de 2021, tecnologias térmicas que no dia de hoje, basicamente, é ciclo combinado de gás, uma vez que no caso de Portugal, a última central de carvão fechou em dezembro do ano passado, e no caso de Espanha ainda fica alguma redução de carvão, mas ainda muito limitada. Mas, na verdade, no caso de Espanha, no ano passado, para este período de 6 meses, a produção térmica foi de 11% e este ano foi de 21%. Claro que é absorvida uma boa parte daquilo que é o gap, a diferença que a hidráulica nos deixou. E, nesse caso, também é preciso indicar e dizer que Portugal, que é mais dependente da situação hidráulica, este ano, aliás, no ano passado, no mesmo período, em relação ao mesmo período, este ano, por exemplo, importava 22%, ou seja, o jogo do mercado ibérico, precisamente, encontra benefício no facto de que estamos a falar de importação e de exportação, mas temos um nível de interconexão entre os dois países que nos leva a que praticamente de forma sustentável, cada dia ou 98% do tempo, tínhamos ou partilhamos o mesmo preço, porque temos um intercâmbio natural de energia que não tem uma limitação física, como, por exemplo, tem com o resto da Europa. E da minha parte, fico por aqui, Sr. Presidente. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente, pelos esclarecimentos às várias questões colocadas pelos vários grupos parlamentares. E agora ia perguntar se os grupos parlamentares querem utilizar o tempo restante. O Sr. Deputado Hugo Martins Carvalho, do Grupo Parlamentar do PSD, tem 2 minutos, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Desta vez não gasto mesmo tudo. Era só para recordar 2 questões que eu posso não ter percebido a resposta, ou então pode não ter dado tempo para responder, que tinha a ver com o número de consumidores em Portugal e em Espanha, que serão os beneficiários e também os pagantes líquidos deste mecanismo. Se pudesse ter a gentileza de responder, agradecia. E também percebi, portanto, que há algumas comunicações com os acionistas do OMI que são feitas em alguns assuntos, noutras matérias que não será bem assim. Eu perguntava em relação à CMVM, ao nosso regulador de mercados financeiros, se existiu alguma comunicação por parte do OMI à CMVM e também ao regulador espanhol. Era só recordar estas 2 questões. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Tem 1 minuto e meio, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Já foi colocada o pedido para abordar a questão do número de beneficiários em Portugal e em Espanha. Julgo que em Espanha foi anunciado, pelo menos pelo Governo espanhol, a intenção de avançar com uma taxa ou um imposto para financiar e suportar o custo desta medida. Em Portugal serão só os consumidores, em Espanha serão fortemente suportados os custos também pelo setor e pelas grandes empresas do setor, coisa que em Portugal não está previsto.
eu gostava de lhe colocar a pergunta sobre a diferença da produção de energias renováveis em Portugal, não apenas por alguma situação que naquele dia não havia chuva, não havia sol, não havia vento, não havia nada. Não é isso que está em causa. Eu chamava a sua atenção para dois gráficos, são dois diagramas de produção de energias renováveis e não renováveis, ou seja, são os diagramas em função da produção que é feita em cada dia, em Portugal e em Espanha, das fontes utilizadas nessa produção de eletricidade colocada no mercado grossista, e não apenas nesse dia que aí está, podia ser um caso único, mas no dia 28 de junho, 29 de junho, 1 de julho, 2 de julho, 3 de julho, há uma sequência em que acontece sempre isto. O diagrama de produção de energia em Espanha é muito influenciado e com muita transação de energia renovável e em Portugal não. Em Portugal há uma grande percentagem de energia por fonte de gás natural, que é subsidiado. E eu queria lhe perguntar, certamente que isto não é uma alteração climática que coloca alterações profundas na fronteira. Não estamos a falar da meteorologia a acabar ali em Badajoz e passar a ser outra. E, portanto, eu queria que nos ajudasse a compreender, porque nós não estamos a falar daquele caso único do dia 21 de junho em que a produção era muito baixa. Estamos a falar de uma sequência de dias em que em Espanha se produz muito e Portugal se produz muito pouco de energias renováveis. E vai-se buscar energia ao gás natural, que é subsidiada. E, portanto, eu gostaria de compreender melhor um pouco do que está aqui em causa relativamente a esta matéria. Havia ainda o tema das importações e exportações em caso de carência energética, em caso de déficit de produção, que eu também pedia que pudesse abordar na sua resposta, por favor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem 3 minutos e seremos generosos no caso de precisar de mais tempo, porque o importante é elucidar, mas se o puder fazer em 3 minutos, é bom para todos. Obrigado, Sra. Presidente. Obrigada. Dos cuestiones o dos apreciaciones. La verdad que no tengo en este Bom, na verdade, nós em nenhum caso temos informações sobre o número de consumidores. Nós podemos ter informações sobre a percentagem de energia dentro da energia que é comprada, a percentagem de energia que é pago dentro do mecanismo e aqueles que o pagam fora do mecanismo. Não tenho dados aqui, mas comprometo-me com o Presidente da Comissão para vos enviar os dados nos próximos dias, indicando exatamente qual é a percentagem de energia tanto para a Espanha como para Portugal, daquilo que ainda fica sujeito. Em nenhum caso vamos poder dar número de consumidores, porque é um dado que não conseguimos identificar. Em relação às nossas comunicações com os reguladores, na verdade, temos que dizer que nós temos uma relação quase constante em relação ao tema do mecanismo de ajuste. Não me consta que tenha havido nenhum requerimento específico de informação ou pedido de informação e os nossos mercados continuaram a funcionar da melhor forma possível, com as limitações que inevitavelmente foi necessário para a adaptação do mercado a longo prazo às novas circunstâncias. Na verdade, vimos que a flexibilidade dos agentes no momento de atuar levou a um reajuste dos mercados de futuros que permitem que agora já possamos ter uma certa visibilidade de como é que vão ser os próximos meses por parte desses agentes nos mercados de futuros. Continuam a ser utilizados, apesar de que temos que dizer que discretamente, porque as mudanças regulares por parte dos agentes são vistos com certo temor. Fizeram uma pergunta sobre as energias renováveis. Peço desculpa. Como é que se paga? Como é que o mecanismo é pago? Neste momento é pago dentro do mercado.
Nós liquidamos o preço que sai da cassação do mercado diário, é calculado o preço que é preciso compensar às centrais que vão produzir e que utilizam gás, e esse é o preço que nós damos. Em relação a outro tipo de iniciativas que foram anunciadas pelo governo espanhol, neste momento nós não temos ainda informações, e todo o debate dos for-profits que nós vimos, e eu digo ao nível de leitora de jornais, que nós vimos noutros países, e sobretudo na Itália, que já está a ser dado como exemplo a decisão sobre determinado tipo de impostos que poderiam ser aplicados para determinadas empresas ou companhias. É um debate que me supera como presidente do operador do mercado de eletricidade. Em relação à pergunta sobre como se deu essa diferença entre a aportação renovável em Espanha e Portugal em certos dias, na verdade é que neste momento eu não tenho os dados, mas não posso dar, também não lhe posso dar uma resposta conclusiva, mas provavelmente a REN já possa dar uma resposta bastante mais clara do que aquela que eu puder dar, porque no final nós só recebemos as ofertas e a integrá-las. Nós não temos controle sobre quais são as tecnologias, mas em qualquer caso vamos tentar fazer uma análise daquilo que o senhor deputado comentou e também, com certeza, faremos chegar a informação. Obrigado, Sra. Presidente. Gracias, señora Presidente. No, solo para entender. Não houve informação à CMVM, certo? É isso. Digamos que como operadores del mercado no hubo información a nadie. Nosotros solamente respondemos. Como operadores do mercado não houve informação para ninguém. Nós só respondemos às perguntas dos reguladores que nos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria agradecer-lhe por esta audição, que certamente foi profícua e será importante neste conjunto de audições, também com a audição do Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática amanhã. E queria-lhe desejar um bom regresso a casa e um muito obrigado por esta tarde aqui no Parlamento Português. Muito obrigado, boa tarde. Muito obrigada.